Bom, e o segundo vídeo, pessoal, que eu tô fazendo é o segundo clube brasileiro que foi campeão da Libertadores da América. E esse clube brasileiro, depois do Santos, do Pelé, foi nos anos 70, né? Em 1976 foi o Cruzeiro de Belo Horizonte, né? O Cruzeiro foi o segundo clube brasileiro a ganhar a Libertadores, né? O time mineiro tem duas conquistas, né? Tem dois títulos e dois vice, né? O Cruzeiro. Vou relembrar então como foi essa conquista do Cruzeiro em 1976. Foi o único título brasileiro, né, da Libertadores na década de 70, né? O Cruzeiro jogou a primeira fase, né? Naquela época, né, tava no mesmo grupo do Cruzeiro, o Internacional de Porto Alegre, né, que o Inter foi até campeão brasileiro de 75. E o Cruzeiro foi vice, né, brasileiro, e na época o campeão e o vice brasileiro se classificavam para a Libertadores, né, naquela época, né? Então o Cruzeiro foi vice-campeão e esteve no mesmo grupo do Internacional, um clássico, né, do futebol brasileiro, né, Inter e Cruzeiro, né? Aí junto com o Cruzeiro e com o Inter, estavam os dois times do Paraguai, né? O Olímpia, que é tradicional, né, no Paraguai, né? E o Sportivo Luquenho, também do Paraguai, né? Aí tinha dois do Brasil e dois do Paraguai no grupo, e o Cruzeiro ficou em primeiro do grupo, né? Um grupo tranquilo. Só com o Internacional foram jogos dificílimos, né? E o Cruzeiro venceu um jogo, empatou o outro com o Internacional, ganhou do Olímpia, ganhou do Desportivo Luquenho, então o Cruzeiro ficou em primeiro do grupo, né? Aí naquela época não tinha oitavas nem quartas de final, tinha uma fase semifinal que era um triangular final, né? Então o Cruzeiro caiu no grupo que tinha a LDU do Equador e o Alianza Lima do Peru, né? E o Cruzeiro também não teve dificuldade, tinha um timaço, o Nelinho, né? Na época, Joãozinho, né? Um grande time, Tostão, né? O Cruzeiro teve um timaço naquela época, né? E o Cruzeiro ficou em primeiro, né? Na época era 2 pontos que valia, né? A vitória. Então o Cruzeiro ficou em primeiro. No grupo tinha LDU do Equador, né? E o Alianza Lima do Peru. Aí o Cruzeiro fez a final, né? Com o River Plate, né? Que o River Plate veio de outro grupo fortíssimo com o Independiente e o Peñarol, né? Aí o River veio forte nessa final aí com o Cruzeiro, né? Brasil e Argentina de novo, né? Decidindo Libertadores, né? E o Cruzeiro ganhou no Mineirão, né? 3-0. Destaque pro Joãozinho, Nelinho, né? E lá em Buenos Aires o River Plate ganhou 2-1, né? Então naquela época tinha melhor de três, né? De três jogos, é igual o Santos que foi campeão, que nem eu citei no outro vídeo. E o Cruzeiro teve que jogar lá em Santiago, no Chile, que era um desempate e um tira-teima, né? Pra saber quem ia ser campeão da Libertadores em 1976. E o Cruzeiro ganhou 3-2 do River Plate, gol de falta no último minuto, né? Do Nelinho, que foi o primeiro título do Cruzeiro, né? Na competição, né? Aí o Cruzeiro consagrou o segundo Brasil a ganhar na Libertadores, o terceiro título do Brasil, né, na Libertadores, em 1976, né? Depois, em 1997, quase mais de 20 anos depois, né, o Cruzeiro voltou a ganhar a Libertadores. Em 1997, o Cruzeiro não fez uma primeira fase não muito boa, né? Tava no mesmo grupo do Cruzeiro, o Grêmio, né? O Grêmio, né? Um clássico do futebol brasileiro também com o Cruzeiro, né? Cruzeiro, Grêmio, e tinha os dois times do Peru, né? Naquela época também, o Alianza Lima e o Sporting Cristal, né? Inclusive foi o adversário do Cruzeiro na final, né? Da Libertadores, né? Então tivemos dois brasileiros e dois peruanos. E o Cruzeiro ficou em segundo do grupo, o Grêmio ficou em primeiro, né? O Cruzeiro só somou 9 pontos, né? 3 vitórias e 3 derrotas, né? E o Cruzeiro se classificou, né? Naquela época se classificava três, né? De cada grupo. Tinha menos clubes, né? Menos participantes naquela época, né? E o Cruzeiro ficou em segundo, né? O Cruzeiro enfrentou o El Nacional do Equador, né? Ganhou no Mineirão 1-0 e perdeu de 2-1 lá no Equador e ganhou nos pênaltis do El Nacional, no sufoco de ida, né? Salvando o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro avançou para as quartas de final contra o Grêmio, né? O Grêmio tinha ganhado Libertadores em 95, né? Então, aí o Grêmio tinha ganhado o Brasileiro, né? O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, né? De 96, por isso que disputou a Libertadores, né? 97, né? E o Cruzeiro chegou nas quartas contra o Grêmio, né? Ganhou do Grêmio por 2-0 no primeiro jogo, né? Lá no Mineirão. E depois perdeu 2-1 lá no Estádio Olímpico, né? Mas no saldo de gol o Cruzeiro avançou para a semifinal da Libertadores contra o Colo-Colo do Chile, né? Adversário duro, difícil também, né? E o Cruzeiro ganhou de 1-0 no Mineirão. O Marcelo Ramos foi destaque desse time do Cruzeiro, Erivelto também naquela época. O Wilson Goulart também, zagueiro,
foi campeão brasileiro com o Botafogo, tava nesse elenco do Cruzeiro, né? Paulo Autuori é treinador do Cruzeiro também nessa época, né? E o Cruzeiro acabou ganhando nos pênaltis, né? Lá do time do Colo-Colo do Chile, né? E o Cruzeiro ganhou de 1-0, depois perdeu de 3-2 e ganhou nos pênaltis. E foi para sua final contra o Sporting Cristal do Peru, que estava no mesmo grupo, né? Do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro jogou lá lá em Lima, no Peru, foi 0-0, né? Dida salvando o Cruzeiro, né? Pressão do Sporting Cristal. Primeira vez que um time do Peru, né, chegou na final da Libertadores, né? O Cruzeiro soube segurar, né, a pressão deles, né? Aí na final, no Mineirão lotado, né? Mais de 80 mil pessoas no Mineirão. O Cruzeiro tava empatando com o Sport Cristal 0-0 até os últimos minutos do segundo tempo, né? E o chute do Elivelto de fora da área, né? Um golaço, né? Deu o segundo título da Libertadores, né? Pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro, mesmo com time limitado, deu uma volta por cima na Libertadores. Foi uma reviravolta incrível, assim, o Cruzeiro teve naquela Libertadores, né? De 97, e o Cruzeiro faturou, né? A sua segunda conquista, né? E o Cruzeiro foi bicampeão, né? O Cruzeiro fez final com o Bayern de Munique em 76, perdeu por 2-0, né? Depois perdeu pro Borussia Dortmund, né? Lá no Mundial 97 também, que é um time de aluguel, né? Tinha o Bebeto na época, Gonçalves, né? Mas o Cruzeiro não conseguiu repetir o sucesso, né? A Cruzeiro tem essas duas Libertadores, né? E o Cruzeiro também chegou em outras duas finais de Libertadores, né? Em 1977, como atual campeão, o Cruzeiro chegou na final com o Boca Juniors e perdeu nos pênaltis pro Boca Juniors, né? Em 1977, né? E em 2009 o Cruzeiro fez a final contra o time argentino, né? O Estudiantes, né? Empatou em 0-0 lá na Argentina e perdeu no Mineirão, né? 2-1. Quase acontece uma coincidência, assim, né? Os dois times estavam no mesmo grupo, Cruzeiro e Estudiantes. E de novo, dois times, eles se enfrentando em final, né? E o chute do Henrique também, meio parecido com o do Elivelto, foi uma coincidência, que o Galvão Bueno até citou, né? Mas o Cruzeiro tomou uma virada, não soube suportar a pressão do Estudiantes e perdeu no Mineirão 2-1, né? O time argentino é muito raçudo, assim, né? Fora de casa. Os clubes têm que ter muito cuidado, assim, quando tem time argentino. Eles nunca tomam bola, eles sempre acreditam que estão vivos, né? E o Estudiantes do Verão acabou ganhando o tri da Libertadores em pleno Mineirão, né? O Cruzeiro amargou, né? Essa derrota em casa, né? Seria o tri, né? Em casa, né? E amargou. A última vez que o Cruzeiro chegou numa final, né? De Libertadores foi em 2009, né? Depois chegou em semifinal, quarta de final, né? Mas nunca mais chegou em final, né? Então esse vídeo eu fiz aí pro patrocinador do Cruzeiro, né? Relembrando essas duas conquistas do time mineiro, né? O segundo clube brasileiro, né? A ganhar Libertadores, né? Aí em 76 e em 1997. E vai o meu carinho para o do Cruzeiro também. O Cruzeiro também é um clube tão gigantesco, tão gigante. Eu tenho nome e respeito também pelo Cruzeiro, né? E o Cruzeiro, falar no Cruzeiro tá de volta à primeira divisão, né? Depois de 3 anos. Tomara que vive novas boas fases, né? O Cruzeiro, né? O Cruzeiro sempre merece estar no topo. Também tem muita tradição em Libertadores também o Cruzeiro, assim como o Santos, né? Beleza? Um abraço a todos. O torcedor do Cruzeiro.